É curioso como, às vezes, o que mais queremos compartilhar é justamente o que menos será compreendido. Há momentos em que abrir o coração parece mais um erro do que um gesto de amor. Quantas vezes você já tentou oferecer algo precioso, um conselho, uma palavra de fé, um ensinamento, e acabou sendo mal interpretado, ridicularizado ou até atacado? É doloroso perceber que nem todos estão prontos para enxergar o valor das pérolas que carregamos na alma. Mas e se essa experiência tiver um propósito maior? E se, na verdade, Deus estiver usando essas situações para nos ensinar a distinguir o momento certo de falar e o momento certo de calar? Pense nisso. Será que o problema está no que você oferece ou em quem tenta recebê-lo? O vídeo de hoje vai te mostrar que Jesus já havia nos preparado para isso e que há uma sabedoria divina escondida nessas palavras aparentemente simples. Não lanceis pérolas aos porcos. Há uma força transformadora em compreender o porquê dessas palavras e como aplicá-las em cada relação da vida. Você vai descobrir como esse ensinamento vai muito além de um conselho moral. Ele é um convite à maturidade espiritual, à fé verdadeira e à sabedoria que vem do alto. O escolhido é aquele que aprende a preservar o que é sagrado, sem perder o amor, a paciência e a esperança. Você sairá deste vídeo mais forte, mais consciente e, acima de tudo, mais conectado com Deus e com o propósito que Ele plantou em você. Jesus não falava apenas para instruir, Ele falava para transformar. Diante de uma multidão cansada de tradições sem vida, Ele trouxe algo novo, vivo e radical. Um modo de viver que não dependia de aparência, mas de essência. O Mestre não veio reforçar regras, veio revelar o reino. E ali, entre palavras de fé e desafios à lógica humana, Ele mostrou que a verdadeira justiça não nasce do cumprimento frio da lei, mas da conexão íntima com Deus. Foi nesse cenário que Ele plantou sementes de amor, humildade e discernimento, princípios que moldariam o caráter do verdadeiro escolhido. Naquela encosta simples, Jesus redesenhou o mapa espiritual da humanidade. Ele mostrou que o caminho da fé não é sobre perfeição, mas sobre transformação interior. O reino que ele anunciava não estava em templos de pedra, mas no coração de quem o buscava de verdade. Ao ensinar sobre a ira, o perdão, a generosidade e o amor ao inimigo, ele desmontou o orgulho humano e ergueu a ponte entre o homem e o divino. Cada palavra era um convite à maturidade espiritual, à coragem de viver o que se crê, mesmo quando o mundo ri da fé. É justamente nessa atmosfera que surge o ensinamento sobre as pérolas e os porcos, um chamado à sabedoria que vai além das aparências. No coração do Sermão do Monte, Jesus revelou que a fé verdadeira se manifesta nos relacionamentos, não apenas nas orações ou nos templos. Ele nos ensinou a lidar com as pessoas quando elas nos ferem, nos frustram ou nos decepcionam. Essa é a verdadeira prova do caráter de um escolhido. Reagir com graça, quando seria mais fácil devolver com raiva. Por isso, essa parte do sermão foi dividida em 3 ensinamentos que se completam, como degraus que conduzem à sabedoria. O primeiro ensina a não julgar, o segundo a olhar para dentro, e o terceiro a discernir onde colocar o coração. Cada passo é uma lição sobre equilíbrio e amor em ação. Esses 3 ensinamentos formam um elo inseparável, como 3 fios de um mesmo cordão espiritual. Jesus não queria apenas que as pessoas entendessem o que é o amor. Ele queria que o vivessem em cada gesto, em cada olhar. A sabedoria divina está em reconhecer o limite entre ajudar e invadir, entre orientar e impor, entre oferecer pérolas e preservá-las. Quando se entende isso, os relacionamentos deixam de ser campos de batalha e se tornam pontes de cura. E é a partir desse ponto que ele apresenta o primeiro desses ensinamentos, o perigo sutil de se colocar no lugar de juiz. Julgar é um vício disfarçado de virtude. É fácil apontar o erro alheio quando não precisamos encarar o espelho. Jesus sabia disso. Por isso começou dizendo: não julguem para que não sejam julgados. Essas palavras não são um simples aviso,
mas um espelho espiritual. Ele nos mostra que quando condenamos alguém, revelamos mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Quem vive de apontar o dedo perde a chance de estender a mão. O verdadeiro escolhido entende que o olhar compassivo é mais poderoso do que qualquer crítica, porque vem de um coração alinhado com Deus. O Mestre ensinou que ninguém conhece o peso que o outro carrega. Cada pessoa luta batalhas invisíveis e apenas a graça é capaz de enxergá-las. Condenar é fácil, compreender exige fé e empatia. Aquele que anda com Deus aprende que julgar é como lançar pedras contra o próprio telhado. Mais cedo ou mais tarde elas voltam. Por isso, antes de acusar, é melhor respirar fundo e lembrar: eu também erro. Essa consciência muda tudo. Ela transforma o impulso de julgar em desejo de ajudar. E é justamente aí que surge o segundo ensinamento, o chamado ao autoexame e à correção com amor. Nada revela mais maturidade espiritual do que a capacidade de olhar para dentro. Jesus, com sabedoria divina, usou uma imagem simples e poderosa. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a trave no teu? É uma metáfora viva sobre a hipocrisia humana, aquela tendência de enxergar o erro do outro com lupa e o próprio com miopia. O escolhido é aquele que decide inverter essa lógica. Em vez de buscar culpados, busca crescimento. Ele entende que a autocrítica é o caminho mais curto para a transformação verdadeira, porque limpa o olhar e abre espaço para o amor. Praticar o autoexame é um ato de coragem e fé. Requer parar, silenciar e permitir que Deus revele o que precisa ser curado. Quando alguém se dispõe a reconhecer suas falhas, deixa de ser juiz e passa a ser instrumento de paz. A correção então deixa de ferir e passa a curar. Corrigir com amor é dizer a verdade sem perder a ternura. É tocar a ferida sem machucar. Esse tipo de atitude transforma relacionamentos, famílias e até comunidades inteiras. E é nesse clima de sabedoria e discernimento que Jesus apresenta o enigma mais provocante do sermão: o mistério das pérolas e dos porcos. Poucas frases de Jesus despertam tanta curiosidade quanto essa. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. À primeira vista, parece dura, até estranha. Mas como tudo o que o Mestre dizia, há profundidade nas entrelinhas. Ele usava imagens do cotidiano para revelar verdades espirituais eternas. As pérolas representam aquilo que tem valor diante de Deus: sabedoria, amor, fé e revelação. Já os porcos simbolizam mentes e corações fechados, incapazes de reconhecer o valor do que é santo. Assim, a lição é clara: nem tudo que é precioso pode ser entregue a qualquer um, porque nem todos estão prontos para compreender. Jesus não falava de desprezo, mas de discernimento. Ele sabia que o amor verdadeiro também sabe estabelecer limites. Entregar uma verdade profunda a quem não quer ouvi-la é como jogar tesouros num lamaçal. Perde-se a beleza e sobra frustração. Quantas vezes, na ânsia de ajudar, acabamos machucados por quem não estava preparado para receber? Esse alerta não é para endurecer o coração, mas para protegê-lo. Deus não quer que o escolhido desperdice suas forças com quem ainda vive de rejeitar a luz. E para entender melhor essa sabedoria, é preciso mergulhar no significado dessas figuras simbólicas, começando pelos cães. Na época de Jesus, os cães não tinham o prestígio de hoje. Não eram companheiros fiéis, mas animais selvagens, impuros e temidos. Vagavam pelas ruas em busca de restos, atacando quando ameaçados. Por isso, quando ele disse: "Não deem o que é sagrado aos cães", estava falando de algo muito mais profundo do que animais. Falava de atitudes humanas que desprezam o sagrado, que zombam da fé, que transformam o divino em motivo de escárnio. É o retrato de quem rejeita a presença de Deus por estar preso à própria arrogância. É sobre discernir a quem oferecer aquilo que é santo, sem confundir amor com ingenuidade. O ensinamento é direto, mas cheio de misericórdia. Jesus não diz para odiar os cães, mas para não profanar o que é puro. Isso nos ensina que amar também é saber preservar.
Nem todo coração está pronto para o alimento espiritual. Alguns ainda precisam de tempo, de experiências, de quedas e reencontros com a graça. O escolhido entende que forçar uma revelação é o mesmo que arrancar uma flor antes da hora. Perde-se a beleza e o propósito. Em cada festa e celebração do povo de Israel, o alimento sagrado tinha um papel profundo. Não era apenas nutrição, era comunhão. Comer diante de Deus simbolizava aliança, pertencimento e gratidão. Era o momento em que o corpo e o espírito se encontravam, unidos em fé. Quando Jesus menciona esse alimento em seu ensinamento, ele está lembrando que o que é santo tem destino certo. Os que reconhecem sua origem divina. Oferecer o sagrado a quem o despreza é como tentar acender uma vela no meio da tempestade. O vento apaga antes mesmo que a chama cresça. Esse princípio espiritual atravessa os séculos. Ainda hoje, muitos entregam suas porções sagradas, tempo, energia, amor, fé, a quem as trata com descuido. É como repartir o pão com quem o pisa sem perceber o valor. Deus nos chama à sabedoria. Não é egoísmo preservar o que é santo, é zelo. O escolhido compreende que o propósito do sagrado é gerar vida e comunhão, não desperdício e profanação. Por isso, discernir onde investir o coração é um ato de fé madura. E para entender essa riqueza em toda a sua profundidade, é preciso olhar para outro símbolo que Jesus escolheu: as preciosas pérolas da sabedoria divina. Entre os antigos, as pérolas eram joias raras, dignas de reis. Nenhuma delas se formava sem dor. Era o resultado de algo precioso nascendo de uma ferida. Assim também é a sabedoria de Deus. Surge do processo, do tempo, da fé provada. Quando Jesus usa essa imagem, ele fala daquilo que o céu revela aos corações dispostos. As pérolas representam as verdades que transformam, os conselhos que libertam, os segredos que só o Espírito pode ensinar. E o escolhido aprende que não se compartilha esse tesouro com quem zomba da fé, mas com quem busca com sinceridade. A grande lição aqui é sobre valor. Quem reconhece o brilho das pérolas espirituais entende que cada ensinamento divino é um presente de amor. Já os porcos, símbolo de impureza na cultura judaica, não têm sensibilidade para distinguir o sagrado do comum. É por isso que Jesus adverte: não desperdice sabedoria onde há desprezo. Não é orgulho, é prudência. Há momentos em que o silêncio é mais sábio que 1000 palavras, e guardar o que Deus revelou é também uma forma de adorá-lo. Mas quando se insiste em dar pérolas a quem não está pronto, corre-se um risco maior. E é sobre isso que vem o próximo ensinamento. Nem todo solo está pronto para receber a semente. E Jesus sabia disso. Quando alguém tenta compartilhar sabedoria com um coração endurecido, o resultado quase sempre é rejeição. É o que ele quis dizer ao alertar sobre os porcos que pisam as pérolas e se voltam contra quem as ofereceu. Essa imagem é forte, mas real. Há pessoas que, incapazes de entender o valor da verdade, preferem atacá-la. E o mais doloroso é quando isso vem de quem amamos. Por isso, discernir o momento certo de falar é também proteger o que Deus plantou dentro de nós. O escolhido aprende muitas vezes pela dor que insistir em oferecer luz a quem escolhe as trevas é desperdiçar energia sagrada. Há uma sabedoria silenciosa em esperar o tempo de Deus agir no outro. Forçar uma revelação antes da hora é como abrir um botão de rosa antes que floresça. A beleza se perde. Então, o convite de Jesus é a paciência e a serenidade. Compartilhar a verdade não é impor, é semear. E quando a semente cai em terra boa, ela frutifica naturalmente. A partir dessa compreensão, surge a maior lição do ensinamento: a arte divina de saber quando falar e quando calar. Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer discurso. Jesus, mestre da palavra, também foi mestre do silêncio. Ele sabia discernir quando responder e quando apenas olhar com compaixão. Isso é sabedoria em sua forma mais pura, um equilíbrio entre firmeza e paz. Falar no tempo certo é uma virtude. Calar na hora certa é um dom. O escolhido, guiado pela fé,
entende que há guerras que se vencem sem argumentos, apenas com a serenidade de quem confia em Deus, e isso, mais do que poder, é maturidade espiritual. Saber calar não é covardia, é domínio próprio. É permitir que o Espírito Santo conduza as palavras, em vez do impulso. É deixar que o amor decida quando é hora de semear e quando é hora de apenas regar com oração. Essa sabedoria liberta o coração da necessidade de convencer e o conecta à vontade divina. O silêncio, quando nasce da fé, se transforma em força. E é nesse ponto que o ensinamento de Jesus se completa: falar e calar. Ambos podem ser atos de amor, quando guiados pela luz de Deus e pelo coração do escolhido.